Vamos continuar com a leitura nossa sobre o livro O Plano de Deus através dos Tempos. Graças ao Senhor. Hoje nós vamos começar com Atos, capítulo 1, verso 10 e 11. O cumprimento da profecia de Gênesis 49, 27. Ele conclui no versículo 28 que todas estas são as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou Jacó, seu pai, quando os abençoou a cada um deles. Os abençoou segundo as suas bênçãos, e assim falou-lhes Jacó, dando-lhes uma ordem sobre sua morte e sepultamento. Tudo isto faz parte desta economia de Deus, seu sepultamento, segundo sendo exigido por Jacó, que queria ele, e assim foi efetuada na caverna onde seus pais foram sepultados, em Efrão, o Heteu. Tudo está nesta economia de Deus. O Senhor já havia ordenado a Abraão. Era um campo comprado por ele e que se tornou propriedade da sua família. Versículos 30 e 31. Equivale dizer quem foi sepultado ali: Abraão, Sara, Isaque, Rebeca, Lia e agora também Jacó, no 32 e o 33. E em Gênesis 50, verso 13 e 14, este campo foi comprado por Abraão junto a Et, o campo e a caverna. Diz o 33, acabando Jacó de dar estas instruções a seus filhos, recolheu os seus pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. No capítulo 50, o último de Gênesis, vemos os versículos 1 até o 14, o sepultamento de Jacó, as honras que recebeu, tanto de seus filhos como de todos do Egito. Os cananeus chegaram a fazer menção do grande luto e pranto, dizendo: grande pranto é este dos egípcios. Eles até deram nome àquele lugar de Abel-Misraim, verso 12 e verso 13. Diz que seus filhos fizeram como ele havia pedido. Levaram do Egito e foram a Canaã. Por que a Bíblia cita tudo isso? Por quê? Há um motivo de citar isso? Sim. Esse é o plano de Deus, a economia de Deus. Para vermos a importância da economia de Deus, vemos como ela, nesta família, estava presente. Esse é o nosso Senhor, cumprindo nos mínimos detalhes sua gloriosa palavra e economia. Aleluia ao nosso Deus. Aleluia. Glórias, honras, louvores, sejam tudo dado ao nosso Deus. Hoje vemos em Jesus o aperfeiçoamento de sua majestosa economia. Prosseguindo, vemos que houve uma preocupação nos irmãos de José, pois eles ainda não tinham a visão do plano de Deus, que operou na vida deles e de José. Isto aconteceu com os discípulos de Jesus e também acontece com nós, quando não atentamos para esta não tão grande visão de Deus em Cristo Jesus. De Hebreus 1, verso 1 ao 14. E capítulo 7, 3, 7 e 8. E Hebreus 2 e 3. Então vemos aqui, do versículo 15 até o fim 26 de Gênesis e os 50, mais uma vez eles pediram perdão das suas transgressões a José. Por isso vemos que eles não tinham ainda a visão da economia,
ou do cumprimento os sonhos de José, bendito seja Deus. Mas o que restava a José também, ou seja, não lhes dava nenhum direito de puni-los, pois tudo o que aconteceu estava dentro dos planos econômicos de Deus. 19 e 21. Os tempos se passaram e estão se passando. Veio a morte de José, mas o plano de Deus está em pé, isto é, está se cumprindo. Graças ao Senhor. A Bíblia, palavra de Deus, primeiro versículo de Gênesis, nos diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E o último versículo de Gênesis nos fala: assim morreu José com a idade de 110 anos, e depois que o embalsamaram, puseram-no num caixão no Egito. Gênesis 50, verso 26, o último versículo de Gênesis. Amém.